Boa noite, amigos. A voz normalmente nem precisaria do microfone, né? Mas deve dar para perceber como eu estou rouca. Então, se em algum momento estiver um pouco falho, me façam um sinal que eu tento aumentá-la. Gratidão à casa pelo convite, porque é sempre uma oportunidade abençoada estar aqui com vocês. Nós aproveitamos esta época, né? A época em que estamos vivendo, para trazer esse estudo. Aliás, a proposta desse estudo sobre Judas Iscariotes nasceu aqui nesta casa, na última vez que eu aqui estive. Depois que nós fizemos a palestra, foi sobre suicídio inconsciente, conversando com os companheiros e com a companheira Luciana, que estava aqui, e a gente conversou e saiu o assunto de Judas, e eu comentei, falei, eu tenho um compromisso comigo mesma de fazer um estudo mais dedicado sobre esse irmão. E aí, na ocasião, ela falou, então vamos marcar para a Semana Santa. E quem conhece a Lu sabe como ela é afoita, né? Vamos marcar, e marcamos, e desde aquela época ficou, e aí outras casas se sucederam. Então nós vamos refletir hoje sobre Judas Iscariotes, mas vamos perpassar a história de Judas para repensar, ou para pensar, sobre a responsabilidade individual no processo evolutivo. Não só a responsabilidade de Judas, mas principalmente a nossa responsabilidade. Porque, afinal de contas, estamos aqui encarnados para evoluir, né? A encarnação no planeta Terra, ela nos traz muitas alegrias, né? Esse planeta tão lindo, tantas bênçãos, tantas coisas maravilhosas para fazer, mas a nossa tarefa, o nosso compromisso é de estar aqui para evoluir moralmente. Então, vamos trabalhar nessa nossa evolução. Estão aí alguns livros, depois eu mando para casa esse slide, a foto disso, porque às vezes quando a gente conclui um estudo, as pessoas ficam perguntando, né, onde é que a gente acha, se a gente quiser ler mais, porque é claro que o tempo que nós temos disponível para conversar sobre esse assunto, ele é para a gente passar um pouco pela história e pelas reflexões, mas ele é infinitamente menor do que o que a gente precisaria para poder estudar realmente sobre cada um desses assuntos. Então, em todas essas obras e mais tantas outras, mas em todas essas obras, são livros bem pequenos, fáceis de ler, tem capítulos sobre Judas e eu vou mencioná-los ao longo do nosso estudo. Então, a primeira pergunta que nós fazemos a nós mesmos, e as perguntas são sempre assim, para nós e para nós respondermos com a nossa consciência, para nós respondermos intimamente. Não é para ninguém ficar preocupado de ter que responder, né? Eu sei, eu não sei, não. Quem foi Judas Iscariotes, né? Tem pouquíssima coisa sobre Judas na literatura espírita, e fora dela também, antes da convivência dele com Cristo, antes dessa passagem como discípulo de Cristo. Então, o que nós sabemos é que Judas nasceu em Jerusalém por volta do ano 3 a.C., e ele foi o único dos discípulos que não nasceu na Galileia. Era filho de Simão Iscariotes. Alguns estudos sugerem que Judas e possivelmente seu pai também, que eles eram ligados ao movimento chamado Zelote. Era uma espécie de partido judeu que considerava a submissão aos romanos uma afronta a Deus. Eles defendiam a liberdade de Israel a qualquer custo. Era um grupo muito aguerrido, considerados como se fossem nacionalistas, que utilizavam até de certa força e violência contra os romanos. Esse grupo, eles esperavam um Messias, mas eles esperavam um Messias guerreiro. Um Messias guerreiro que viesse para libertar o seu povo, um líder. Mas Jesus era um líder, veio para ser um líder espiritual.
e não um líder guerreiro. Jesus não veio para pegar nas armas, para vencer pela força, para conquistar o trono físico. Judas conviveu com o mestre, participando de tudo que os outros discípulos viveram. Judas ouviu parábolas, viu curas e libertações, acompanhou pregações, os deslocamentos do mestre, participou da missão apostólica de Jesus, sentou-se à mesa com Jesus. E aí a gente para quando nós estamos pensando na responsabilidade, né, individual, nesse processo evolutivo de cada um de nós. Que oportunidade esse nosso irmão teve, né, de conviver fisicamente com Jesus, de estar ao seu lado, de acompanhá-lo. Mas o que aconteceu com ele então? Porque essa era uma oportunidade abençoada. Mas todas as oportunidades que nós temos, que já tivemos, que temos hoje e que ainda teremos, serão sempre oportunidades abençoadas. Em Cafarnaum, Judas, ele tinha, que era esse nome, Judas Iscariotes, o Iscariotes é uma espécie de sobrenome que era bastante comum naquela época ser dado de acordo com a localidade onde a pessoa era originária. Então, como ele era de Queriote, por isso esse nome, Judas Iscariotes. Lá, ele se dedicava a um pequeno comércio de peixes, vendendo quinquilharias. Ele tinha bastante ambição, fascinação pelas riquezas, preocupação com a vida material. E ele, por conta dessa preocupação com a vida material, desse lado ainda tão comercial dele, ele não conseguia compreender o sentido da missão daquele grande amigo. Para Judas, o carpinteiro de Nazaré era o Messias, ele não tinha dúvida disso. Nunca foi questionado para ele. Ele tinha certeza que Jesus era o Messias, aguardado há tantos séculos por Israel sofrida, né, pelo poder romano. Mas o poder de Jesus, os seus discursos, a sua inteligência, os seus milagres fascinavam Judas. E como Judas entendia de contabilidade, de finanças, porque era um pequeno comerciante, ele se transformou no tesoureiro do grupo. E aí a gente começa a ver Jesus e sua bondade infinita, né? Será que Jesus não sabia dessas tendências de Judas? Né? Materialista, tão comercial? É claro que Jesus sabia. E por que Jesus então permitiu entregar a bolsa das doações justamente para Judas? Era ele quem cuidava da bolsa das ofertas. Quem analisa a personalidade de Judas vai qualificá-lo como um homem culto, eloquente, polido, também um homem alegre, realizado. Destacam-se em Judas a discrição, a sensatez, um homem prático. Talvez essa seja a expressão que mais defina Judas naquele momento, um homem prático. Mas a sua cabeça era de comerciante. O seu negócio era adquirir, revender e contar os lucros. Lá no Evangelho de João, nós encontramos uma referência à desonestidade de Judas. Tendo a bolsa em seu poder, sobre a sua guarda, disse que ele roubava uma parte do que se lançava nela. E segundo as lições espirituais, certa feita Jesus o teria advertido. Logo no início do apostolado, Jesus teria dito a Judas que a bolsa era pequenina, mas que Deus permitisse que Judas nunca sucumbisse ao peso daquela bolsa. Jesus estava deixando muito claro: eu sei quem és tu, Judas. Sei das mazelas que te acompanham, sei da sua índole. E por que Jesus permitiu a si mesmo? Da mesma maneira que Jesus permite que nós tracemos na espiritualidade um plano para sermos mais pacientes e cheguemos aqui e não consigamos. Da mesma maneira que nos é permitido traçar um plano para conviver com irmãos com quem tivemos grandes desavenças e promover a paz,
e nem sempre conseguimos. Porque quando nós traçamos os nossos planejamentos lá na espiritualidade, nós sempre traçamos com o apoio da espiritualidade responsável por essa tarefa, porque sozinho nós não daríamos conta, até porque, afoitos como somos, nós íamos fazer uma lista enorme. E aí, a nossa lista, sendo bem pequena, a gente já falha algumas vezes, né? Só algumas, né, gente, que nós temos falhado, né? Então, Judas não foi diferente do que acontece conosco. Imediatista, Judas considerava as pessoas e as ocorrências através de uma ótica muito distorcida, que era a ótica do valor relativo, do valor transitório, e não do valor real. Judas representa o discípulo que admira a luz, mas ainda não se entrega totalmente a ela. Judas convive com a luz que é Jesus. Ele crê naquela luz de Jesus, mas ele não consegue se entregar. E nós também não convivemos com a luz de Jesus? E nós somos aqueles que já nos entregamos integralmente à luz do Mestre? E aí nós vamos pensar na outra face de Judas. Porque sábado agora, sábado próximo, é dia que muita gente continua malhando Judas, né? E a gente fala assim, Deus me livre, eu não faço parte disso, é um absurdo. Mas será que a gente não já malhou? Tomara que a gente não faça mais. Mas será que a gente não já malhou? Não pegando uma vara e batendo naquele boneco, mas julgando esse irmão, criticando esse irmão, condenando esse irmão? O que a visão espírita nos ensina sobre a maior traição da história e o verdadeiro significado do perdão? É uma jornada de compreensão, de amor, de redenção. Por que a maior traição da história? Porque traiu Jesus, né? O Mestre, o espírito mais puro que já habitou entre nós, neste planeta. O espírito Humberto de Campos, no livro Crônicas de Além Túmulo, ele traz uma entrevista que ele fez na erraticidade com o espírito de Judas. O espírito Judas, às margens do Rio Jordão, na Palestina, na época da Páscoa. Em uma das visitas que Judas faz, porque ele nos conta que, vez por outra, Judas volta àquela região para meditar sobre os fatos passados. E nessa conversa de Humberto de Campos, é claro que a gente não tem tempo aqui de ler a entrevista toda, senão a gente precisava de um dia inteiro, né? Mas vale muitíssimo a pena. Para quem não tem o livro, mas é muito fácil de acessar, ler na íntegra, porque tem trechos muito emocionantes e belíssimos. Quando ele pergunta sobre os eventos do martírio de Jesus a Judas, Judas diz que na época, acima dos sentimentos que ele tinha por Jesus, ele vislumbrava a política, porque ele achava que a política era a única arma capaz de triunfar sobre os romanos. Porque ele achava que Jesus, na sua humildade, não teria êxito. E Judas não está falando de político partidário, não, está falando de política no sentido amplo, né, da palavra. E aí o que Judas faz? Como ele achava que Jesus não ia triunfar pela sua humildade, ele planeja uma revolta, de modo que o mestre passaria por um plano secundário, mas teria êxito. Bom, o que Judas queria fazer era semelhante ao que, tempos mais tarde, o imperador Constantino conseguiu fazer, por conta de ser aguerrido. Também no livro Esperança e Vida, tem um capítulo chamado Mestre e Aprendiz, o irmão X, que nada mais é do que pseudônimo do próprio Herculano. Ele nos conta sobre uma conversa entre Judas e Jesus. E nessa conversa entre Judas e Jesus, que eu trago aqui só um trechinho, claro, Judas propõe a Jesus que ele criasse uma disciplina mais rígida. É quase como se ele falasse assim, Jesus, sendo bonzinho do jeito que o senhor não vai dar certo não. Quantas vezes a gente propõe aos nossos líderes, aos nossos companheiros, uma coisa mais estratégica, mais forte, porque a gente acha que a nossa ideia vai ser melhor do que a do outro, sem avaliar muito bem, né? E nessa proposta, Jesus, quando Judas fala,
Jesus pergunta para ele: qual é a sua ideia, Judas? É claro que Jesus não precisaria ter perguntado, né? Porque ele já sabia. Mas olha como Jesus é generoso conosco, né? Ele nos pergunta, ele pergunta a cada um de nós. Quando a gente começa a vacilar, ele pergunta: ué, meu irmão, minha irmã, você não tinha combinado que dessa vez você ia ser mais paciente? Que dessa vez você ia ser menos orgulhoso? Né? E o que a gente responde para Jesus? Não, Senhor, eu estou vacilando, mas agora eu vou pegar firme. Ou a gente faz de conta que não ouve, que não sabe. Responsabilidade no processo evolutivo de cada um de nós. Né? Aí Judas explicou. Bom, Judas deve ter ficado bem, sabe assim, papudo, como dizia minha avó, papudo, imponente, né? Jesus queria ouvir o seu plano. E aí ele conta, né, que ele tinha um programa que ia acrescentar aos antigos mandamentos outros. Olha a pretensão, gente. Né? E que se transformasse a lei numa lei mais rígida para os crentes novos, ia ter muito benefício. E como o mestre o ouve com atenção, com a mesma que ele nos escuta diariamente quando nós conversamos com ele, Judas logo pergunta: quando é que nós vamos executar as novas ordens? Gente, de quem eram essas ordens? Dele, né? De Judas. É importante começar desde já. Aí Jesus pergunta para Judas se Judas pretendia criar uma disciplina que constrangesse os nossos companheiros à obediência, à humildade, à castidade. E pergunta a Judas se aquele plano estava de acordo com a reta consciência que ele possuía. Aí Jesus pegou pesado, né, gente? Porque Jesus, quando a gente tem ideias assim que não estão afeitas com o bem, com a serenidade, com o amor, Jesus deve nos perguntar também: e aí, meu irmão, minha irmã, isso que você está pensando em fazer está de acordo com as leis da sua consciência? Porque em nossa consciência estão gravadas todas as leis naturais. Mas é preciso que nós encontremos meios de acessá-las. E uma vez acessando essas leis, que já acessamos muitas, quanto de conhecimento nós já adquirimos? Mas não basta ter o conhecimento. É preciso executá-lo, é preciso vivenciá-lo. E aí, quando Jesus pergunta isso, ele pergunta mais, né? Essas virtudes fazem parte do teu coração? Quer dizer, o que você está querendo exigir que os outros façam, esse rigor que você está pedindo aos outros, ele faz parte do seu coração, faz parte da sua consciência? Será que tudo aquilo que nós pedimos e que exigimos dos nossos companheiros, companheiras, filhos, amigos, colegas, será que está de acordo com aquilo que nós somos capazes de fazer? Ou será que algumas vezes a gente exige o que a gente ainda não está pronto para fazer? E aí, diante da pergunta do mestre, Judas respondeu: é verdade, Senhor, eu ainda estou longe do padrão recomendável. Pelo menos reconheceu, né? Ivone Pereira, num outro livro, Encontros com Jesus, ela cita que Jesus estava ciente da fraqueza moral de Judas quando ele ainda se encontrava lá na Galileia. Então Jesus sabia das fraquezas de Judas. Mas o que Jesus fez com Judas é o mesmo que ele faz com cada um de nós ao longo de todo o tempo. É dar oportunidade para a gente se melhorar. Para, apesar de ter tendências e fraquezas, a gente conseguir superá-las. Para que nós consigamos passar por cima das nossas fraquezas, abandonar as nossas fraquezas e vencê-las. Por isso que Jesus nos dá sempre a oportunidade, ele acredita em nós. A narrativa que nós conhecemos é simples, né? Olha, o cenário, a última ceia, a profecia de que um dos discípulos trairia o mestre. Os discípulos reunidos em companhia de Jesus no primeiro dia de festas da Páscoa, como de outras vezes, o mestre partiu o pão, distribuiu. Seu olhar naquele dia parecia estar mais concentrado no alto, mas a serenidade de sua alma demonstrava
talvez certa preocupação aos olhos dos discípulos. Mas os discípulos comentavam com simplicidade a alegria do povo que acompanhava o mestre. Em dado instante, o mestre fala com firmeza que era chegada a hora em que se cumpriria a profecia da Escritura. E que, humilhado e ferido, ele teria que ensinar a Jerusalém a necessidade do sacrifício próprio para que não triunfasse apenas uma espécie de vitória tão passageira quanto as edificações do egoísmo e do orgulho. Disse Jesus que os homens têm aplaudido, disse naquela época e continua dizendo hoje, os homens, nós temos muitas vezes aplaudido as tribunas douradas, as marchas retumbantes dos exércitos. Nesses tempos que nós estamos vivendo, quantos andam aplaudindo as guerras promovidas pelos exércitos? Guerras de todos os tipos, não só as guerras armadas, não, mas armadas de incompreensão, armadas de egoísmo, armadas de intolerância. E Jesus disse que nada disso era mais importante, nada disso era verdadeiro. Ele disse aos discípulos, eu vim do meu Pai ensinar como triunfam os que tombam no mundo, cumprindo o sagrado dever do amor, como mensageiros de um mundo melhor, onde reina o bem e a caridade e a verdade. Quando Jesus disse triunfo, que a vitória que ele viria trazer não era a vitória que triunfa, como das edificações que se desfazem, porque Jesus estava falando não de vencer no mundo. Vencer no mundo é fácil. Quem ganha dinheiro é tido como vencer o mundo. Quem aparece nas redes sociais venceu o mundo. Em tempos de milhões de seguidores, quem tem tantos seguidores venceu no mundo, né? Quem tem uma plateia que o aplaude venceu no mundo. Mas Jesus não falava disso. Jesus falava de vencer o mundo das nossas imperfeições, o mundo do nosso egoísmo. Cada um vence o mundo das suas inquietações, das coisas que nós precisamos melhorar em nós mesmos. E ele disse aos discípulos que a vitória dele é a dos que sabem ser derrotados entre os homens para triunfar com Deus na divina construção da obra, né, com alegria, para construir uma vida de amor. Então, diante daquelas palavras tão firmes, mas serenas, os discípulos se perturbaram. E aí Jesus falou que eles não se perturbassem com as afirmativas que ele fazia. Ainda disse mais, que um dentre eles o trairia. É claro que a gente já sabe da passagem, né? Que perguntaram, serei eu? Mas Judas não perguntou, né? Não precisava. Por que Jesus não falou que Judas seria o suposto traidor? Por que Jesus não apontou? Porque Jesus não aponta. Jesus não precisa. Jesus é luz. Ele sabe que cada um de nós, no fundo das nossas consciências, cada um de nós sabe onde nós estamos nos equivocando. Né? E aí, aquela assembleia, aqueles discípulos ficaram todos, né, muito angustiados. Depois, nós temos o ato, né, a venda de Jesus aos soldados romanos por 30 moedas de prata. Por que Judas fez isso? Porque ele achava que Jesus era muito bom e muito pacífico. Então, o que ele combinou com os romanos era alguma coisa que não aconteceu. O que ele combinou é entregar Jesus e na mente dele, no plano dele, eles iriam fazer, com Jesus aprisionado, eles iam fazer um grupo que se levantaria, que lutaria, que venceria os romanos. E uma vez vencidos os romanos, eles libertariam Jesus e Jesus assumiria o trono como líder do cristianismo. Mas isso era a cabeça de Judas pensando. Então, quando ele faz o trato com os romanos, ele faz o trato com os romanos pensando nisso. Mas os romanos não fazem esse trato com ele, né? O trato era só dele. E aí é claro que o desfecho foi aquele que a gente já conhece, prisão, humilhação e crucificação de Cristo.
Para a história tradicional, Judas é o vilão definitivo. Mas e se a gente pensar, se a gente tiver conhecimento de que a motivação dele era completamente diferente? No livro Boa Nova, também tem um capítulo chamado A Ilusão do Discípulo. A ilusão, porque é isso que eu acabei de contar. Judas fez um plano e ele achou que aquele plano ia dar certo. Não é porque ele queria entregar Jesus, não é porque ele entregou para Jesus ser crucificado, ser preso, ser morto, nada disso. Ele tinha um plano que ele achava que precisava de força, de poder político para poder dar conta de vencer. E aí, quando a gente pensa que Judas traiu, Judas foi aquele pecador que não amava Jesus, que o traiu, que o levou à morte. Mas o grande segredo é que ele amava Jesus. A visão espírita revela um fato surpreendente. Judas não entregou Jesus por ódio ou por ganância. Ele tinha um amor intenso, ele admirava profundamente Jesus e os ideais do cristianismo. A discordância é que Judas achava Jesus muito humilde. Para ele, a mensagem precisava de um poder político para sobreviver. Quantas vezes nós entregamos o que nós precisamos fazer aos políticos, aos poderosos? O poder político, não, repito, não o poder político partidário, mas o poder político, aquele que tem mais. Quantas vezes a gente deixa de fazer porque a gente fala, não, meu chefe é que é responsável por isso. Né? Em casa a gente diz, delega, né? Se a gente é filho, a gente diz, não, é meu pai, é minha mãe que é responsável. Quantas vezes a gente delega aos outros aquilo que é nossa tarefa? E ele acreditava que os grandes, os poderosos é que iam resolver. Era com esses que ele tinha que resolver. E aí a gente olha o conflito estratégico que houve. De um lado a gente tem a visão de Jesus e a visão de Judas. Qual era o foco de Jesus? Transformação interna e moral. Mudou? Não. Jesus continua trabalhando incessantemente para que nós possamos fazer a nossa transformação. Transformação interna, transformação moral. Quando a gente pede auxílio, pede a Jesus que nos auxilie, nos fortaleça, ele nos ajuda, claro. Agora, claro que não faz a nossa parte. A gente pede fortalecimento, coragem, força, resignação, mas a gente não pede para Jesus fazer o que a gente tem que fazer, que aí é delegar ao outro aquela tarefa nossa. Mas qual era a visão de Judas? Ele pretendia expansão política e social e ele queria rápido. O público-alvo de Jesus, os marginalizados, pescadores, os leprosos. O público-alvo de Judas, a elite, os líderes romanos, as pessoas de influência. O método de Jesus, construir o evangelho no coração das pessoas. Ainda hoje, Jesus continua desejando e trabalhando junto com toda a equipe da espiritualidade para que nós consigamos construir o evangelho em nossos corações. Mas o método de Judas era impor o evangelho através de alianças e influências, meio na força. Qual foi o erro fundamental de Jesus? Nenhum. Porque a fundação do reino era silenciosa, mas eterna. Tanto que até hoje a gente continua falando e Jesus continua trabalhando para que cada um de nós compreenda que a construção do reino de Deus não se resume a um trono para que ele se sente. A construção, o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Agora, o erro de Judas, acreditar que o poder humano era superior ao poder espiritual. Por isso ele fez aquilo, por isso ele lutou. Aí a estratégia de Judas, olha como era rapidinha. Entregava Jesus temporariamente aos romanos, garantia a posição social e infiltrava a elite governante, né? Ele juntava um grupo, aí ele vencia, resgatava, libertava Jesus usando a sua nova influência política, porque eles iam vencer, isso na cabeça de Judas, e aí Jesus e Judas liderariam o cristianismo no topo da sociedade. Esse era o plano dele. Deu certo? Claro que não. Por quê? Porque logo depois do primeiro ato, os romanos prometeram o mundo, mas apenas usaram Jesus. E aí a estratégia ruiu aqui. Porque os romanos prometeram, Judas compreendeu, Judas acreditou. A gente também muitas vezes não acredita no que a gente quer acreditar. Quantas vezes a gente
lá no fundo a gente sabe que um caminho que a gente está trilhando não vai ser tão bom. Mas a gente acredita, não, vai dar certo, vou fazer. Contra tudo que a gente já aprendeu que não deve. E aí a gente tropeça, né? Graças a Deus, a gente tem outras oportunidades, né? Quando não dá certo, vem o peso esmagador da realidade. Primeiro, Judas sofre o sarcasmo, né? Porque quando ele vai aos romanos cobrar a posição política que ele achava que teria, ele recebe o deboche dos soldados. Porque só quem acreditou naquilo foi ele. Depois, o peso de ser testemunha. De longe, ele assiste seu mestre ser condenado, crucificado, e ele vê acontecer exatamente o oposto daquilo que era o plano dele. E, por fim, a culpa esmagadora. Percebendo que matou o líder do movimento que tentava elevar, o remorso se transforma em loucura. Num ato de desespero absoluto, Judas retira a própria vida. Porque o peso é muito grande, né? Naquele livro que eu comentei, do Crônicas de Além Túmulo, que tem aquela entrevista, tem um outro trecho em que ele conta sobre o encontro dele com Jesus, que ele conta sobre o encontro dele com Maria, porque Jesus, a espiritualidade superior, ela não desiste de nós, ainda que nós cometamos equívocos muito sérios ao longo da vida. Né? Judas, pela espiritualidade, é descrito como um espírito sofredor, que se encontra lá no abismo, num abismo de dor, quer dizer, que se encontrava naquela época, né? Não estamos falando mais dos dias de hoje. Consumido pelo remorso, pela consciência do seu ato, vivendo num estado de trevas muito densas. Imagine, né? Que sofrimento dar conta de que aquilo que ele planejou, nada daquilo que ele planejou aconteceu, pelo contrário, né? Jesus foi crucificado. Chico nos conta que no Espiritismo, o estado mental dita o destino após a morte. Então, no caso de Judas, tomado por tristeza e culpa profundo, a alma de Judas foi atraída para as zonas mais densas do plano espiritual, para as trevas. Né? Quando Chico diz que o estado mental dita o destino nosso, se nós desencarnássemos agora, melhor não, né, gente? Mas, se fôssemos agora, qual seria o nosso estado mental? Como está a nossa consciência? Nós iríamos leves? Ou será que ainda nós iríamos pesarosos, pesados? E se a resposta que eu tenho para mim neste momento é que se eu fosse chamado agora, eu ainda iria tão pesada, tão densa. Então, o que eu posso, já que eu não fui, pelo menos não agora, né, gente? O que eu posso trabalhar em mim para que quando essa hora chegar, eu esteja mais leve. Porque é isso. Não dá para a gente ficar olhando para trás. O passado, a gente tem que olhar para o passado como a gente olha para o espelho retrovisor do carro. A gente olha para o espelho retrovisor para se orientar, né? Para dar uma olhadinha assim, para se orientar. Mas é para frente que a gente guia. Então é isso. Os equívocos que já cometemos já foram cometidos. Mas como é que eu posso fazer melhor agora? No domingo de Páscoa, Maria Madalena é a primeira vez Jesus. Ressuscitado não é bem a palavra, né? Ela percebe algo em comum e faz uma pergunta que revela o maior mistério do amor divino. Eu já conto que pergunta foi essa. Se a gente olhar essa imagem, ali diz, né? Ao despertar do túmulo, Jesus escuta os gritos de aflição de Judas. E ele desiste temporariamente da luz e desce às sombras abismais. Então Jesus, ele podia subir imediatamente à glória de Deus. Mas em vez disso, a decisão de Jesus é ir aos reinos inferiores, às trevas. Por quê? Porque quem ama não consegue achar o céu de um salto. Porque quem ama não abandona o ser amado. Não importa o que o ser amado fez. E amar e não abandonar não significa aprovar o que o outro fez.
A gente precisa saber separar bem. Eu amo meu filho, eu amo minha filha, eu amo meu companheiro, minha companheira, meu neto, meu vizinho, meu amigo, eu amo. Se ele está agindo de maneira equivocada, eu dou apoio, eu auxilio em tudo que eu puder, mas não significa aprovar o que o outro está agindo equivocadamente. Jesus, então, vai às regiões das trevas, às regiões abismais, e ele vai. E quando ele reencontra Judas, Judas está tão amargurado, tão louco, tão entorpecido, que ele sequer reconhece Jesus. Mas isso não importa, porque Jesus vai afagando Judas pouco a pouco, até que Judas pudesse adormecer. Agora, o muito importante, Jesus não pregou, não julgou o erro estratégico e não condenou a traição. O que Jesus fez? Ele emanou a sua presença e seu amor, até que aquela alma atormentada do Judas encontrasse alívio. Jesus não foi lá para pegar Judas no colo e trazer a luz, não. Judas não estava nesse ponto, nesse lugar. Jesus foi para acalmá-lo, para serenizá-lo, para emanar a sua energia de amor, para que Judas tivesse esperança. Então, quando nós estamos em aflições, em momentos de dor, de aflições, o nosso pedido a Deus, o nosso pedido ao Mestre, o nosso pedido à espiritualidade que nos auxilie, não é para que ela nos tire dos nossos desafios. Isso é uma infantilidade da nossa parte. A gente até pode pedir, mas se a gente quiser pedir sair da dor, a gente tem que pedir, se for possível, alivia, elimina a minha dor. Se não for possível eliminar, Senhor, alivia. E se não for possível nem aliviá-la, porque eu preciso passar por ela, me fortaleça, me dê coragem. Aí sim, aí a gente tem a espiritualidade nos abraçando e nos encorajando, que é o que Jesus faz com Judas. A pergunta que Maria Madalena faz é essa: Senhor, quem é o amigo que te fez descer antes de procurar a luz do Pai? E Jesus diz: Maria, um amigo não esquece a dor de um outro que cai, de um outro amigo que cai. O resgate de Judas não terminou aí. Mais tarde, Maria, mãe de Jesus, também desceria às trevas para consolar Jesus. Tem uma canção linda que eu optei por não colocar no nosso estudo, porque a gente não consegue fazer só um fragmento dela. Pelo menos eu, na minha competência muito pequena, né? Na informática não consegui. E ela é muito grande, mas é uma canção inspirada num poema da Maria Dolores que fala desse encontro, Judas e Maria. É linda. Depois, procurem ouvi-la. Ela é muito linda. Quem canta é Elizabeth Lacerda. Então, por que tanto Maria quanto Jesus vão lá e outros espíritos? Porque o amor dos espíritos superiores nunca abandona quem erra. E aí a gente pensa na nossa responsabilidade individual nesse processo coletivo. Judas, no processo evolutivo, será que a gente pode pensar que Judas estava na sua primeira encarnação? Claro que não, né, gente? Ele já tinha vivenciado outras experiências, trazia as mazelas de outras experiências, trazia coisas também para melhorar, virtudes para alcançar, como nós. Mas teve uma oportunidade abençoada de reencarnar e de conviver fisicamente com Jesus. E mais do que isso, com a luz que Jesus emanava. Mas ele se equivocou. Então, quantas vezes nós também nos equivocamos nas promessas que fazemos, nos compromissos que firmamos? O que é responsabilidade individual, né? Deus, a gente precisa lembrar que Deus cria todos os espíritos simples, ignorantes. Somos todos destinados à perfeição, mas ninguém evolui no lugar de ninguém, né? Somos autores de nossas escolhas, colhemos os efeitos do que plantamos. Essa lei é a coisa mais fácil do mundo e mais simples de compreender. Aliás, já dissemos isso aqui outras vezes. A doutrina espírita ela é muito simples. O desafio é vivenciá-la. Que é a lei mais simples do que essa lei do plantio? Se eu planto tomates, eu não posso esperar colher morangos, por mais que eu quisesse. Se eu não planto, eu não posso esperar colher. Ninguém pode transferir nossa culpa ou nosso mérito. Eu agi errado assim porque ela me tentou. Não, mas quem agiu errado fui eu.
Ela me tentar é uma questão dela. Eu agir errado, aí é comigo. E também quando nós temos méritos, quando fazemos coisas boas, o mérito é nosso. Ainda que outros tomem para si, né? Quantas vezes a gente trabalha e faz alguma coisa importante e alguém é que recebe os créditos. Não tem problema. Nós sabemos o que nós fizemos. E quem verdadeiramente precisa saber o que nós fizemos de bom não são as pessoas que tomam para si os louros da vitória que não é delas. A reforma íntima é tarefa pessoal. Ninguém vai se modificar por nós. A salvação, tão falada salvação, que até tantos segmentos doutrinários e religiosos falam até com mais ênfase do que nós. A salvação no sentido espírita é construção interior. Eu é que vou me salvar, nós é que vamos nos salvar individualmente do nosso egoísmo, da nossa impaciência, da nossa vaidade. E por aí vai, né, gente? A lista é grande. Não basta conhecer a doutrina, frequentar a casa espírita, ouvir palestras, ler livros e admirar Jesus. Tudo isso é ótimo, é muito importante, acrescenta na nossa vida, sim, mas não basta. É preciso viver o Evangelho. É preciso corrigir-se, assumir consequências, reparar erros, trabalhar-se todos os dias. Essas são as bases doutrinárias do Espiritismo, né? Que é a coisa mais simples, gente, de entender. Livre-arbítrio, o espírito possui liberdade de escolher. Mas como disse um companheiro numa palestra certa vez, a gente tem livre-arbítrio, mas é bom que a gente escolha fazer o certo, né? Porque a gente pode escolher o errado, mas se escolher o errado vai ter que ficar fazendo de novo, até escolher o certo. Então, vamos ser espertos e vamos escolher o melhor de uma vez, né? Para não ficar repetindo a lição. A lei de causa e efeito, tudo tem consequência. Aquilo que eu faço de bom, eu recebo, né? E aquilo que eu faço de ruim, de negativo, de equivocado, eu preciso reconhecer e refazer. Não basta reconhecer, eu sei que eu errei, desculpa. Não, eu sei que eu errei, me desculpa, me perdoa, e aí eu refaço, eu vou fazer de um outro jeito, para aprender a lição. A reencarnação mostra que a vida não se resume a uma única existência, graças a Deus, né, gente? Porque tendo já vivenciado centenas, quiçá milhares de vidas, nós ainda cometemos uns pequenos equívocos, né? Pequenos, né, gente? Imagina se a gente só tivesse uma oportunidade. Ai, Senhor, graças a Deus, obrigada. Reforma íntima é um dos pontos mais importantes. Se eu não me modifico, repetir a lição do mesmo jeito, continua tudo igual. É preciso que a gente se modifique, né? É o ponto mais importante do processo evolutivo. Agora, o que a reforma íntima ela exige? Vigiar pensamentos, corrigir palavras. Como anda o nosso vocabulário? Como é que a gente fala quando a gente fica bravo? Quando a gente está zangado? Quando alguém nos desagrada? Disciplinar impulsos, combater o orgulho, o egoísmo, desenvolver paciência, cultivar perdão, servir sem interesse e aceitar as provas com maturidade. Vamos pensar só rapidamente em 3 exemplos bem práticos. A pessoa que culpa os outros por tudo, né? Eu nunca estou errada. Eu errei, eu fiz errado por culpa dela. Foi ela que me tentou, foi ele que não fez a parte dele. Né? Sempre a culpa é do outro. A espiritualidade diz que mesmo que o outro nos tente, mesmo que o outro se comprometa em nos perturbar, a responsabilidade de fazer errado é nossa. A gente sempre tem a possibilidade de fazer o certo. O frequentador da casa espírita que não se reforma, né? Eu venho à casa espírita quase todo dia, eu estudo tudo, eu leio tudo, eu sei até de cor as questões todas. Mas e quando eu saio ali? E às vezes não precisa nem sair ali, né? E na vida real? Eu vivencio isso que eu vejo aqui, que eu leio aqui, que eu estudo aqui, essa energia que eu emano aqui? E a prova difícil? Primeiro vamos riscar a palavra difícil, né? Vamos trocar difícil por desafiador.
Eu já comentei sobre isso, né? Difícil parece que a gente não vai conseguir fazer. E desafio a gente tem vontade de vencer, né? E é para a gente vencer mesmo. A prova é desafiadora? Sim. Mas a prova desafiadora que está na nossa jornada, ela é nossa. E ela está na nossa jornada para que a gente cresça, para que a gente evolua. E se a gente trabalhar para essa construção, para essa evolução, para vencer esses desafios, nós vamos ficando mais fortalecidos. Não dá para ficar falando, né? Ai, isso é karma. Né? Repararam? Ai, isso é karma. Karma. E fulano tá aí, mora comigo, é o filho que dá trabalho, é o companheiro, é a companheira, é o chefe. Ai, trabalhar nisso aqui é o karma da minha vida, é aturar fulano. Se é karma, não tem nada para fazer, que é karma, né? Olha que desculpa boa. Se é prova, só me resta sofrer. Agora eu já aprendi na casa espírita que é prova. Tudo que eu passo é prova. Aí se é prova, tem que sofrer. Só lamento, só lamento, só lamento. Primeiro, nem tudo é prova. E depois, a prova não é para fazer a gente sofrer. É para a gente aprender. Sofrimento é escolha. Eu escolho sofrer quando eu agrego aos desafios que eu preciso passar, as reclamações, a inconformidade, a inaceitação. Se eu errei em outra vida, estou condenado. Essa é ótima, né? Quantas vezes a gente já falou assim, eu nessa vida não lembro de ter feito nada para merecer isso. Deve ser de outra vida. Já que a gente aprendeu que teve outras, né? A gente usa essa desculpa. Deve ser de outra vida. E aí a gente usa como desculpa. Gente, isso não é espiritismo. Isso é desculpismo. Isso é preguiça, né? De agir. Judas traiu, Pedro negou, Tomé duvidou. A gente sabe dessas histórias, né? Mas e Jesus? Jesus foi até o fim e Jesus continua nos dias de hoje conosco. Jesus não desistiu da gente, ele continua. Agora, a grande pergunta que nós fazemos para nós mesmos é: e nós? Como é que nós traímos o Cristo hoje? Certamente, o primeiro momento, a gente pensa assim, eu não traio Jesus, né? Então, vamos pensar uma coisa. Ainda que os acontecimentos da missão do Cristo estivessem dentro das leis divinas, se não tivesse Judas, a missão de Jesus estava lá, teria. Ah, seria diferente? Talvez fosse diferente, mas a missão, a essência seria a mesma, porque Jesus veio sabendo da missão que foi confiada por Deus. Então, ainda que os acontecimentos tivessem sido diferentes, né? Mas tudo o que aconteceu estava dentro das leis divinas. Mas isso não anula a responsabilidade moral de quem escolheu agir em desacordo com o bem. Então, eu preciso passar pelo desafio. E aí tem aquele meu irmão que me atrapalha, tenta me atrapalhar, tenta dificultar a minha jornada. Mas o meu compromisso é fazer o melhor. Então, ainda que o outro tente me atrapalhar, a minha tarefa é lutar para fazer o melhor. Talvez hoje nós não vendamos o Cristo por moedas. Não pelas 30 moedas de prata. Mas muitas vezes nós traímos Jesus por interesses menores do que as 30 moedas de prata. Nós traímos Jesus quando nós trocamos a verdade por conveniência. Nós traímos Jesus quando nós sacrificamos a caridade pelo orgulho. Nós traímos Jesus quando preferimos a vaidade ao serviço. Traímos Jesus quando ferimos alguém por melindre. Quando usamos o conhecimento espiritual sem vivenciá-lo. Traímos Jesus quando nos omitimos diante do bem que já podemos fazer. Quando colocamos o ego acima do Evangelho. Talvez, só talvez, nós não vendamos o Cristo por moedas, mas nós ainda o negociamos por interesses menores. As moedas de Judas ainda circulam hoje, muitas vezes com outros nomes. Hoje, as moedas de Judas se chamam orgulho, vaidade, egoísmo, interesse, poder, ressentimento. Traímos Jesus quando sabemos o certo e fazemos o que nós julgamos conveniente. Quando nós trocamos a caridade pela vaidade.
quando nós buscamos destaque em vez de servir, quando falamos do Evangelho, mas não vivenciamos este Evangelho. E aí, o que Judas nos ensina hoje? Sobre erros de julgamento, que boas intenções com estratégias equivocadas causam desastres. Não foi o que aconteceu com Judas? Quantas vezes nós também causamos desastres na nossa jornada pelas estratégias equivocadas que nós planejamos? Judas é a prova de que somos humanos e que nós erramos também tentando acertar. Judas nos ensina hoje a natureza da luz, que a espiritualidade superior não cancela quem falha, que ela desce até a escuridão absoluta para resgatar, graças a Deus. Né? Aprendemos com Judas a soberania do amor, porque se a própria vítima, Jesus, e Jesus não se considerava vítima, não. Nós é que achamos que Jesus era vítima. Mas Jesus não se colocou nunca nesse lugar. Ele estava no lugar de quem vinha seguir os desígnios do Pai. Mas se ele desceu ao abismo para confortar seu traidor, que direito temos nós de guardar rancor uns dos outros? Nós precisamos praticar a tríade da cura espiritual. Primeiro, aceitar o amor. Reconhecer que, independente do tamanho do nosso erro, a luz divina continua nos amando intensamente. Depois, perdoar a si mesmo. O passo mais difícil, né? O auto-perdão. Porque o remorso contínuo nos prende às sombras. O auto-perdão é a ponte que nos leva de volta à luz. E depois, perdoar o próximo, libertar aqueles que nos feriram, compreendendo que muitas falhas nascem da ignorância ou de ilusões temporárias e não de maldade. E para finalizar a nossa conclusão. Ao refletirmos sobre Judas Iscariotes à luz do Espiritismo, compreendemos que a grande lição não está em apontar a queda de um companheiro do Cristo, mas reconhecer que todos nós, em algum grau, ainda lutamos com as nossas próprias sombras. Não é assim? Diariamente a gente não luta com as nossas sombras para vencê-las. Judas nos mostra que a luz recebida aumenta a responsabilidade, que conhecimento sem renovação moral pode não sustentar o espírito na hora da prova, e que a consciência cobra de cada um fidelidade ao bem. Mas a doutrina espírita também nos consola, ao lembrar que nenhum espírito está perdido para sempre. Há dor, há remorso, há consequências, mas também há misericórdia, reencarnação, reparação e recomeço. Assim, a responsabilidade individual no processo evolutivo não é sentença de desespero, mas chamado divino à transformação. Antes da última frase, só fazer um comentário que eu esqueci. A gente anda ouvindo muito, em algum tempo, falar do planeta regenerado. Nós estamos esperando a transformação do planeta para regeneração. O nosso planeta não precisa transformar nada. Nosso planeta é maravilhoso e perfeito. Quem precisa se transformar somos nós. Porque o planeta não tem problema nenhum. O problema do planeta somos nós, se não trabalhamos pelo bem. E pelo bem, pelo nosso bem, que é a reforma, e pelo bem dos companheiros. Então, o Cristo nos oferece o caminho. Mas cabe a nós, todos os dias, escolher segui-lo. Então, meus irmãos, muita paz para todos nós. Que a gente possa, nesse sábado de aleluia, chamado sábado de aleluia pelos nossos companheiros, né, de outros segmentos, que a gente possa, em vez de malhar o Judas, levar o nosso pensamento ao Mestre e reconhecer que nós também erramos e fazer aquilo que a espiritualidade nos diz, escolher o Cristo todos os dias. Muita paz e muita gratidão.